Olá a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre um professor, tá, de irresponsabilidade em todos os níveis. Olha que interessante, né? Então a gente vai falar sobre o João Dória e o desgoverno de São Paulo. Irresponsabilidade em todos os níveis. Olha só que interessante. Uma verdadeira aula de como ser irresponsável em todos os níveis. Vamos ver aqui. Olha só, esse aqui é um Twitter do João Dória, eu pensei que fosse uma piada, tá no Twitter oficial dele, ó, tem um selinho, ó, J. Dória Júnior, tá aqui, ó, governador eleito de São Paulo com 10 milhões, 900 e poucos mil votos, 11 milhões de pessoas votou nesse cara aqui, 11 milhões. Então, tipo assim, ó, os paulistas têm que ficar espertos, não pode falar que ninguém vota mal, certo? Tipo assim, o pior exemplo é o paulista. 11 milhões de votos. Ex-prefeito da capital, jornalista, claro, jornalista é top, top. Jornalista empresário e apaixonado pela família e pelo Brasil, né? Pelo Brasil, porque para São Paulo parece que ele odeia, né? Mas vamos ver aqui, ó. Ele diz aqui, ó, no Twitter dele, Twitter oficial dele, ok? João Dória, 22 de fevereiro. Carnaval 2020 São Paulo está contagiante. Uau, que palavra bonita essa, né? Contagiante lembra o quê? Quando você está passando doença, né? Contágio. Existe alguma coisa mais exemplar para essa palavra do que contágio? Né? Então assim, estava tendo um problema que o pessoal, segundo ele, acredita que vem de um vírus que se espalha de humano para humano. E o nosso amigo aqui estava lá no meio do carnaval, na muvucona, cheio de italiano, cheio de chinês lá no meio, né? Quem convidou o mundo para ir para São Paulo no meio de uma pandemia? Quem convidou? Quem incentivou isso aqui, ó? Quem que escreveu aqui, ó? Carnaval está contagiante. O Carnaval de São Paulo está contagiante. Quem está falando sobre isso aqui? Estava contagiando do quê? Ele escreveu aqui, ó. Carnaval de São Paulo está contagiante. Em alegria? Talvez? Não. Essa palavra aqui é uma palavra médica, tá? Contágio, não é uma palavra de sismologia. Né? Nem é uma palavra de carnaval. É uma palavra dele, tá na boca dele. Ele fala aqui, ó, o Carnaval de São Paulo está contagiante. Ok, beleza. Então tá tendo toda essa muvuca no mundo. A imprensa, zip zap. Nada, carnaval, não, tá tendo problema na China, em outros países, nada, ó, zip zap, né? Aí de repente o nosso amigo aqui, ó, financiando, ajudando o carnaval, chamando as pessoas do mundo inteiro, vem pra cá, claro, porque aqui vai estar contagiante. Interessante isso, né? Que palavra bonita. Aí, em que mundo esse cara vive, né? Veja bem, o cara foi lá, aprovou o carnaval, não falou pra ninguém ficar em casa, não falou para não ter tumulto, não falou para ter distanciamento social, não falou para evitar carnaval, não falou para não receber estrangeiro vindo da China e da Itália, etc, tal. Nada disso, ó, zip zap, beleza. Só que eu não sei que mundo esse cara vive, né? Olha só isso aqui, ó. Só 11% das micro e pequenas empresas têm capital de giro para atravessar um mês. Um mês. Aí o mesmo cara que chama todo mundo aqui para vir pro carnaval contagiante de São Paulo, faz depois do carnaval, fecha todas as empresas, ó, lockdown de São Paulo, certo? O maior estado do Brasil, ó, fechado, estamos fechados. Interessante isso. Então vamos lá, como é que esse nosso amigo aqui, o João Dória, é um exemplo de irresponsabilidade? Tem 2 pontos. Se ele está certo em fazer o lockdown atual, se ele está certo, vamos supor que ele esteja certo, certo? Ele estava errado em incentivar o Carnaval de São Paulo, e nesse caso ele deveria ser responsabilizado por ter permitido o Carnaval pagão em São Paulo, que realmente deve estar contagiante dentro desse cenário, concordam? Contagiante, certo? Então, se ele está certo com o lockdown, ele deveria ser responsabilizado pelo carnaval. Ele e o governador do Rio de Janeiro. Os dois deveriam ser responsabilizados por essa imprudência. Certo? Porque se ele está certo em agora travar todas as empresas, se ele é machão para fechar todas as empresas de São Paulo, por que ele não foi macho para fechar o carnaval? Por que não? Como é que foi isso? Ou ele está sendo irresponsável agora, ou ele foi antes. Agora, se ele estava certo em autorizar o carnaval no meio de uma pandemia no mundo, se ele está certo, ele está errado em fazer lockdown das empresas de São Paulo nesse momento. Que são mais importantes para a população do que uma porcaria de uma festa pagã como o carnaval, certo?
Nesse caso, ele deveria ser responsabilizado por fazer um lockdown tão severo como o dos países frios do norte. Não faz sentido. Ou ele tem que ser responsabilizado pelo carnaval, ele e o governador do Rio de Janeiro, ou eles têm que ser responsabilizados pelo lockdown. Um dos dois. Eles têm que decidir. De qualquer forma, independente que cenário ele está, é um exemplo de irresponsabilidade. Se está certo e realmente existe um vírus, ele foi irresponsável de ter feito esse carnaval pagão em São Paulo. Foi irresponsável de deixar toda essa muvuca em São Paulo, mesmo sabendo como é que estava no mundo inteiro. Foi irresponsável. Deveria pagar por isso, ele e o governador do Rio de Janeiro. Agora, se está certo fazer carnaval, então por que tem que fazer fechamento de empresas? Ou uma coisa ou outra, meu amigo. Se você é irresponsável, tá, para fazer o carnaval, que é isso? Agora a empresa não, a empresa tem que fechar. Tem que fechar porque é para o seu bem, ok? É para o seu bem. É que nem... Bom, nem vou falar muita coisa. Mas vamos lá. Então assim, eu grifei aqui uma parte aqui desse nome aqui que não pode falar, né? Virou um nome profano, não pode falar, proibido. E eu já fiz o vídeo sobre esses caras aqui, 12 especialistas comentando sobre esse assunto. O que a gente está vendo é um monte de governador que não sabe o que é ciência, não sabe usar uma calculadora, ok? Quando o pessoal fala que na Itália 1 a cada 10 pessoas diagnosticada com essa doença morre, 1 a cada 10, isso significa que a taxa de mortalidade é 1 para 1000. Só que eles não sabem fazer conta. 10% é das pessoas que foram diagnosticadas. Mas tem um monte de gente que não foi diagnosticada e também teve essa doença, certo? E não teve efeito nenhum. Se você usar as taxas dos dois, 10% de diagnosticados morrendo significa 1% de mortalidade. Não, desculpa. 0,1% de mortalidade. É 1 a cada 1000. Não é 1 a cada 100, é 1 a cada 1000 morre. 1 a cada 1000. Se você tem 1000 amigos no Facebook, talvez um morra dessa doença, segundo estatística publicada na revista Science, ok? Que talvez o UOL entenda como pseudociência. Claro, Science, é lógico, pseudociência, né? Sei. Mas tem muitos especialistas questionando. Eu já falei sobre esses 12 aqui em um vídeo e depois vai ter mais, ok? Vai ter 10 e vai ter mais e mais e mais, ok? Já que o pessoal não está fazendo o muro certo aí para a ciência, está protegendo pelo menos o normal da vida humana, bom, aqui eu vou estar apresentando o que esses especialistas estão falando, ok? Mesmo discordando deles de várias coisas, aqui a gente está no mesmo time concordando aqui com esse ponto de vista que é, obviamente, a ciência está batendo e vem um monte de pseudocientistas dizendo a gente é ciência, né? E no final das contas falam, não, lockdown é importante. Não, não é importante e está destruindo tudo, ok? Vai acontecer? Vai, eles fazem o que eles quiserem, a gente não pode fazer nada, só que eu quero deixar bem claro aqui quem que é contra a ciência, ok? Quem é contra a ciência, tá bom? Bom, então assim, se você ainda é louco para acreditar em políticos, tá? Eu já não sou, tá? Antes de votar, lembre-se do partido que fez o maior lockdown do Brasil, PSDB. Lembre-se deles, não esqueça nunca. Pôs um engravatadinho bonitinho lá, mas é empresário e tal. Lembre-se que o empresáriozinho pode ir lá e fechar todas as empresas de São Paulo, tipo assim, por causa de uma gripe, ok? Lembre-se disso. E lembre-se também dos políticos que fizeram os maiores lockdowns do Brasil, que foram os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Lembre-se desses caras, ok? Lembre-se. Se você ainda é louco de votar, lembre-se desses caras na hora de votar, ok? Um político que reduz o seu direito fundamental de ir e vir, direito fundamental do ser humano de ir e vir, de forma obrigatória, ou seja, não é optativo, deve ser visto como todos os maus exemplos da história da humanidade, ok? Infelizmente, a ignorância nazista que já existiu e a pseudociência dos biólogos evolucionistas que ainda resiste, venceram a ciência, os fatos e as evidências. Nos resta ver como a ignorância vai destruir os empregos, as empresas
e as famílias nos próximos meses, né? Afinal de contas, não sei, muitas pessoas não são casadas, mas assim, quando a gente está no estresse financeiro, até o nosso casamento muitas vezes fica baleado, né? É uma coisa difícil, porque você vê sofrimento, você vê coisas que você não gostaria, você passa por aquilo e aquilo é muito doloroso, ok? Porque a gente está vendo a destruição de muitas coisas através do quê? De biólogos evolucionistas, de YouTube, de como é o nome? O diretor da Organização Mundial de Saúde não é médico, o cara é biólogo. Tipo, é uma piada, ok? E aí vem um monte de jornalista falando que não, a ciência é favorável ao lockdown. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Assista o vídeo lá. 12 cientistas renomados, não é qualquer um, falando contra o lockdown. E vem mais aí pela frente, vem mais cientistas. Se vocês encontrarem links, podem me mandar, que eu coloco aqui, que a gente vai ter uma infinidade de cientistas falando contra o lockdown, porque isso vai destruir tudo, incluindo a ciência normal do dia a dia. E não estou nem falando da ciência de verdade, ok? Bom, paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.